Sr. Presidente, muito obrigado por me dar a palavra. Eu cumprimento os colegas do Executivo Municipal, todas as pessoas presentes na sala, colaboradores do município, comunicação social e todos aqueles que nos acompanham à distância, seja em direto, seja em diferido. Sr. Presidente, então, começo hoje esta minha intervenção no período antes da ordem do dia por recuperar dois temas que abordei na última reunião de Câmara, porque na sequência dessa intervenção recebi alguns contributos e esclarecimentos que contrariam parcialmente aquilo que o Sr. Presidente me terá respondido no dia 3. Assim, e começando pelo pedido de esclarecimento que fiz relativamente à situação de viaturas abandonadas e vandalizadas que se encontram na via pública, pelo que pude confirmar e de acordo com a lei, veículos sob suspeita e sob processo de crime não se podem encontrar abandonados na via pública e devem ser imediatamente parqueados em locais específicos e próprios para o efeito. Outros veículos na via pública estacionados ininterruptamente há mais de 30 dias podem ser submetidos a procedimentos legais que demoram cerca de 2 ou 3 meses até à remoção do local. Com sinais exteriores de abandono, sem identificação de matrícula ou impossibilitados de se deslocar, podem ser submetidos a estes procedimentos ao fim de 24 horas. Portanto, Sr. Presidente, parece-me que há aqui a necessidade de analisarmos aqui as coisas com mais rigor e parece-me que teremos que concordar que, de acordo com a lei, há viaturas que há muito tempo deviam ter sido removidas dos locais onde se encontram e, se houver essa vontade, assumo o compromisso de ajudar o Executivo Municipal a identificar e a localizar algumas destas viaturas. O segundo tema que quero recuperar e que abordei na última reunião é, como devem imaginar, o do projeto para o Largo dos Combatentes, um dos vencedores do Orçamento Participativo em 2018. Porque, em resposta à minha pergunta sobre o ponto de situação deste projeto, o Sr. Presidente referiu na última reunião que este tinha grandes sensibilidades porque previa o corte de árvores e que teriam ocorrido várias reuniões com o proponente, faltando apenas uma reunião final para validar os detalhes que terão sido previamente discutidos. Ora, de acordo com declarações públicas que foram feitas pelo proponente no decorrer da semana passada, e de acordo com palavras dele, no projeto vencedor nunca esteve previsto arrancar árvores e nesta matéria parece que não falam com o proponente há cerca de 4 anos. Portanto, aquilo que pergunto, e o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente está a abanar a cabeça, aquilo que pergunto, e é precisamente por causa disso que eu trago o assunto, é que se podemos ser esclarecidos sobre a verdade dos factos. E permitam-me então agora que mude de tema e que fale sobre a localização e funcionamento da futura USF Norte para esclarecer algo que pode não ter ficado claro. Na reunião de 9 de maio de 2023, questionámos o Sr. Presidente sobre a decisão de localização da futura USF Norte, a qual não foi objeto de debate público e de consulta prévia com a oposição, ou seja, foi exclusivamente decidida pelos Executivo PS e as autoridades de saúde. Questionámos concretamente, no seguimento de 2 opiniões partilhadas publicamente por cidadãos devidamente identificados, e como eu disse anteriormente, por acaso até são 2 cidadãs, a razão pela qual não tinha este assunto sido debatido com a população interessada, nem levado a debate nos órgãos autárquicos. Efetivamente, votámos favoravelmente o projeto base das especialidades em 17 de outubro de 2023 e em 6 de agosto do corrente ano, o projeto de execução e abertura de procedimento para a empreitada de requalificação da antiga Escola Primária de Alfarrede para a instalação da Unidade de Saúde Familiar Norte de Abrantes, com preço base fixado em cerca de 2,3 milhões de euros mais IVA e prazo de execução previsto de 540 dias, contando com financiamento parcial do PRR. Quero clarificar que demos o nosso aval a este projeto por não querermos ser cúmplices da falta de cobertura de médicos de família e atraso na garantia de cuidados de saúde primários, de proximidade aos nossos concidadãos do norte do concelho e por confiarmos em 2 argumentos-chave proferidos pelo seu Presidente. O primeiro é que a perspectiva de serem contratados os profissionais de saúde necessários ao atendimento dos 11.100 utentes previstos, cerca de 10 médicos de família, profissionais esses que estariam ou estarão mais disponíveis com o modelo organizativo e a localização decididos. E o segundo argumento-chave era a garantia de manutenção da atual cobertura das freguesias do norte do concelho, com polos ou extensões de saúde, designadamente em Moriscas, com 1.400 utentes, em Redemoinhos, com 1.100 utentes, e Carvalhal, com 600 utentes, e, desejavelmente, as demais. O que queremos hoje aqui perguntar ao Sr. Presidente é se mantém estes compromissos
e se está a trabalhar no sentido de garantir soluções de transporte mais efetivas para os cidadãos que tenham de se deslocar ao edifício da USF Norte, uma vez que os atuais transportes públicos e o serviço de transporte de pedido não dão, na nossa opinião, a resposta necessária e pretendida pelos nossos concidadãos. Caso a sua resposta, Sr. Presidente, não seja afirmativa acima de qualquer dúvida, terei de assumir publicamente um erro de avaliação e de excesso de confiança na sua palavra. Continuando no tema da saúde, mas olhando agora para o sul do Conselho, queremos voltar a lembrar que a União de Freguesias de São Facundo e Val das Mós, com uma grande área geográfica e uma significativa população sénior com escassos rendimentos e outras dificuldades, continua sem serviços médicos e de enfermagem de proximidade e, sublinhe-se, de quase todos os serviços públicos essenciais, arrastando-se a falta de médico há muitos anos, apesar de se ter dado a entender à população, por diversas vezes, que o problema seria analisado e eventualmente resolvido com alguma brevidade. Recordo que na sessão de 27 de setembro de 2019, os senhores deputados municipais aprovaram por unanimidade uma proposta de recomendação ao Executivo Municipal, já presidido por si, Sr. Presidente, em que recomendavam a criação de 2 polos da USF Beira Tejo, um em São Facundo e Val das Mós e o outro em São Miguel do Rio Douro. Apenas este foi criado, ficando esquecido o de São Facundo e de Val das Mós. O problema em São Miguel do Rio Torto foi rapidamente resolvido pelo Sr. Presidente em articulação com a ACES Médio Tejo, depois de a população se ter manifestado assertivamente, demonstrando a sua indignação. Já quanto a São Facundo e Val das Mós, o processo acabou por nunca ter tido desenvolvimento. Aquilo que gostaria de ver esclarecido era se está prevista a reabertura do polo de saúde na União de Freguesias de São Facundo e Val das Mós e quando é que as suas populações voltarão a ter serviços médicos e de enfermagem de proximidade. E ainda no âmbito da saúde, foi noticiado que o LS Médio Tejo iniciou este mês um projeto piloto de teleconsulta no Concelho de Tomar que considerou um passo na inovação e futuro da prestação de cuidados de saúde de proximidade. Esta solução passa, conforme divulgado pelo atendimento clínico num posto de saúde, 3 vezes por semana, de utentes com doença crónica ou sem médico de família atribuído, os quais terão consultas remotas conduzidas por enfermeiros e médicos de saúde geral e familiar através de uma plataforma de telemedicina de última geração. O movimento Alternativa, como é óbvio, só pode aplaudir esta iniciativa e recorda que desde o início do atual mandato autárquico que temos insistentemente defendido o recurso a soluções inovadoras e flexíveis, como esta agora anunciada. Recomendamos, por isso, que seja prosseguida com vigor e acelerada a inovação, simplificação e flexibilização de processos, sem perda de qualidade em todas as unidades e valências da ULS Médio Tejo, tendo como foco e principal beneficiário o utente, ou seja, o cidadão. Relevamos e recordamos que, por inovação, deve entender-se a introdução numa organização de algo novo, ainda que já existente ou experimentado noutras organizações, que seja percebido pelos utentes ou beneficiários como útil e acrescido de valor. Deixem-me agora mudar de tema e para me associar aqui a alguma preocupação que o Sr. Vereador Vítor Moura referiu relativamente aos investimentos aqui para a nossa região. Na reunião de Câmara de 29 de outubro, recordámos as palavras do Dr. Jorge Brandão, vogal executivo da CCDR Centro, o qual afirmou nas primeiras jornadas do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo da NERSA, em Santarém, que a procura à vida para os avisos abertos não foi tanta quanto a CCDR Centro gostaria, a dotação colocada a concurso não será toda utilizada e o Médio Tejo precisa de uma dinâmica para atrair capacidade empreendedora, novos investidores e pessoas que venham trabalhar para estes territórios. É muito importante que o ecossistema de entidades públicas e privadas que estão nestes territórios tenham uma estratégia e um plano para atingir estes objetivos. Na altura, trouxe este tema aqui à reunião de Câmara, porque foi com preocupação que ouvimos estas palavras, sabendo-se que falta financiamento para avançar com projetos de que o Concelho e a região tanto carecem, alguns já prometidos há dezenas de anos, como é o caso da nova ponte, eternamente adiada, sobre o Rio Tejo em Tramagal, e creio que não é necessário lembrar aqui a sua importância económica e social. O que perguntamos hoje ao Sr. Presidente é: Abrantes e a região não precisam de mais investimento? Não há projetos pensados ou pendentes a aguardar o necessário financiamento? Não existe o risco real de se poder vir a perder fundos irrepetíveis do PRR por falta de projetos e iniciativas de investimento
públicas e privadas. Após a terminar a minha intervenção, e na sequência de um pedido de esclarecimento feito por mim também na reunião de 29 de outubro e de um compromisso assumido na altura pelo Sr. Presidente, pergunto-lhe se já tem a resposta dos seus serviços relativamente ao relatório de avaliação intercalar do Plano de Prevenção e Riscos de 2024. E como esta é a última reunião deste ano, deixem então aqui também os meus votos pessoais, aos quais associo os votos do Movimento Alternativa Com, de boas festas e de uma excelente entrada no ano 2025 para todos. Muito obrigado. Obrigado.